Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal. O Senhor continue vos abençoando. Nosso desejo é que os conteúdos que nós oferecemos aqui possam estar sendo de ajuda, de incentivo, de apoio à sua fé, algo que esteja contribuindo para a elevação do seu nível de fé em Deus através da sua palavra. Especialmente você que já crê na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. E também a você que não sabe de que estamos falando. De repente é a primeira vez que está ouvindo conteúdos desse canal e você pode estar pensando que mensagem, que é isso? É uma nova religião? É uma nova igreja que está sendo montada ou que pretende se montar? É um novo movimento religioso? É um novo sistema religioso que está sendo iniciado ou está sendo divulgado um sistema que já existe, uma organização que já existe, uma igreja que já existe, um grupo, seja lá o que for? Não. Não é isso. Nós estamos divulgando uma mensagem que Deus enviou para os nossos dias, segundo Apocalipse 10:7, Amós 3:7, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, uma mensagem que foi enviada para os nossos dias para nos preparar, para nós compreendermos as Escrituras, uma mensagem que nos ajuda, são pregações feitas por um servo de Deus, segundo Amós 3:7, por alguém no ofício de profeta, mas não os profetas da internet, né? Pessoas que se auto-intitulam profetas e que ficam falando desejos que há no coração deles, que as pessoas sejam abençoadas, e usando, assim diz o Senhor, de forma irresponsável, e falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Ao ponto de eu próprio ter ouvido de uma pessoa muito sincera, religiosamente falando, e ela disse assim: eu já não acredito mais nessa coisa de profecia, frequentadora de igreja, né, reconhecida no seu meio e tudo, e falando da própria igreja dela, de pessoas da própria igreja, porque ela deseja ter filhos e fica aí, vem uma profecia que ela vai ter filho, vem outra profecia que vai ter filho. E ela chegou a dizer: eu não acredito mais em nenhuma profecia que exista, que se venha me falar a respeito disso. São pessoas que estão desejando, sabe que eu tenho o desejo de ter filhos, e fica falando, assim diz o Senhor, recebeu uma profecia que você vai ter filho, que não sei o quê, e que vai ser uma menina, outra hora vai ser um menino, e não nasce nada. Ela falou: eu já estou cansada desse negócio de profecia. É isso que vai acontecendo. Quando vira bagunça, quando fica se usando o nome de profeta, de apóstolo e de mestre e de doutor a torto e direito, classificando pessoas porque tem interesses ou tem considerações pessoais e pelos trabalhos feitos por aquela pessoa, fica classificando: não, esse é apóstolo, esse é mestre, esse é doutor, esse é profeta. Mas é um classificando o outro. Esse tipo de coisa não é coisa de Deus. Sabe que eu não costumo falar muito assim, tão abertamente, né? Aqui no canal eu procuro ser um pouco mais medido nas palavras, mas às vezes a gente fala assim um pouco mais informal, sem muito protocolo, para ver se algumas pessoas que ainda não enxergaram, enxerguem, para ficar mais claro, né? Mais popular. Então, mas dizemos isso com respeito às pessoas. Respeito às pessoas, porque as pessoas são sinceras, se elas ficam sabendo que a pessoa recebeu um título de mestre, um título de doutor, um título de apóstolo, ela já começa a achar que ela é menos e que aquela pessoa é mais, e que através daquela pessoa ela pode se achegar a Deus, né? É coisa do ser humano isso. As pessoas são sinceras. Quem devia ser mais sincero são essas pessoas, são esses líderes, que deviam ser mais sinceros, assim como o mensageiro que trouxe essa mensagem
para os nossos dias, e nós vamos ver ele falando isso hoje, aqui nesta programação. Eu sou um homem. Para de ficar querendo me idolatrar. Eu sou um homem. Olha para a mensagem, porque a mensagem não é minha. A mensagem é o Espírito Santo falando através desse corpo humano, desse homem. Então é disso que nós estamos falando aqui. E aí, se você nunca ouviu falar a respeito dessa mensagem, tem um link abaixo dos nossos vídeos aqui, que leva para uma série. Você crê na Bíblia? Ali nós tratamos desde Gênesis até a trazer à luz a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Assista essa série, tem link abaixo de todos os nossos vídeos. Mas se você já sabe o que estamos falando, é um crente da mensagem, então você não precisa, a não ser que quiser se aprofundar, né? Quiser saber mais a respeito dessa linha do tempo, né? De quando houve a queda no mundo, a entrada do pecado no mundo. Se você quiser ter esse conhecimento dos fundamentos da nossa fé, então nessa série tem uma série de vídeos que vai tratar dos fundamentos da nossa fé, e aí chega até a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. E hoje trazemos para a nossa meditação um ponto importantíssimo, assim como é toda a palavra, mas é um destaque. O capítulo 18 de Gênesis, veja a profundidade disso e como as pessoas têm usado, autoclassificado de uma forma tão subjetiva, tão por cima, sem procurar refletir seriamente sobre aquilo que elas estão dizendo a si próprios e até manchando, dando às vezes até, passando até um testemunho meio que duvidoso daquilo que elas estão dizendo, porque falam que não é. Dizem que são e não é. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17, diz assim: E disse o Senhor, ocultarei, Deus falando, presta atenção, isso é profundo, ocultarei eu a Abraão o que faço? Sabe quem é Deus? Você sabe quem é Deus, obviamente. Você vai falar assim, óbvio que eu sei quem é Deus, né? Pois é, Deus é o Criador. É o Criador de todas as coisas. Que obrigação que Deus tinha de dar satisfação para Abraão, que é apenas uma criatura, é um ser criado por ele. Que satisfação que Deus tinha a dar para Abraão? Deus tinha alguma obrigação a dar para Abraão? Óbvio que não, no sentido natural, não é? Deus não tinha que dar satisfação nenhuma para Abraão, não. Ele podia chegar lá ele está iniciando a história da destruição de Sodoma e Gomorra, onde estava Ló, que era sobrinho de Abraão, mas Deus não tinha que dar satisfação para ninguém, gente. Deus tinha que mandar fogo. Ele poderia, né? Isso que eu quero dizer. Ele poderia mandar fogo em Sodoma, em Gomorra, destruir tudo. E se ele quisesse também tirar Ló, ele ia lá e tirava Ló e pronto. Ele punha Ló o desejo de sair da cidade, ia lá e destruía tudo e pronto. Não é assim? Ele é Deus. Mas Deus, visto a experiência, a vivência, o relacionamento que Abraão tinha para com ele, Deus sentiu-se, entre aspas, na obrigação, Deus não tem obrigação com ninguém, mas queremos dizer, Deus levou em consideração, não é, obrigação, é consideração, Deus teve consideração com Abraão, de ir a Abraão e contar para ele, e permitir que Abraão fizesse, inclusive, intercessão, porque Abraão ficou, assim, acho que já ficou tão lisonjeado, né, de Deus vir perguntar para ele, que ele falou, bicho, eu tô sem graça agora de pedir para Deus livrar Ló. Que Deus foi tão grande, tão falta palavras para dizer o que é que Deus foi, para vir falar comigo, para falar para mim o que ele vai fazer antes de fazer. Olha só, né? Quem sou eu para pedir para que agora ele ainda, além disso, ainda proteja meu sobrinho Ló com a sua família? Então, cremos que Abraão sentiu assim.
Mas aí ele falou, mas aí ele tem todo aquele jeitinho, né? Que aqui na Bíblia diz que ele é com aquele jeitinho, vamos dizer assim, de Abraão, com muito jeito, com muito cuidado, com muita reverência, com muito temor. Ele foi chegando naquela contagem alta, como nós conhecemos a história, até que chegou o ponto de ele conseguiu tirar de Deus o compromisso de que a Ló não ia morrer ali em Sodoma e Gomorra, né? Que coisa tremenda. E aí, muitas pessoas dizem, eu tenho a fé de Abraão. Será que tem a fé de Abraão mesmo? Você conhece de verdade a fé de Abraão? Você conhece de verdade a postura de Abraão? Quando Abraão saiu da parentela, quando Abraão largou tudo para trás, as suas tradições, o grupo religioso, suas religiões, o seu grupo religioso, aquelas pessoas, seus parentes, né, seus amigos, ele jamais tomou decisão baseada, né, eu vou para aquele grupo porque lá estão os meus amigos e ali eu me sinto mais bem. Será que foi assim que Abraão tomou a decisão dele? Não. Abraão, Deus ouviu o chamado de Deus, sai dela, povo meu, sai da confusão. Deus mostrando para ele, você quer ser virgem prudente, você quer ser virgem nécia? Semana passada nós tratamos disso aqui no canal, se você não assistiu essa programação, recomendamos. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, abre os nossos olhos para nós lermos nas entrelinhas e nós podemos reconhecer quem é virgem nécia e quem é virgem prudente. Nós falamos disso semana passada aqui. E aí ele ainda nos dá a opção, você pode decidir, você quer ser virgem nécia ou você quer ser virgem prudente? E aí a gente decide o que a gente quer, de acordo com o que a gente quer, a gente segue o plano. Segue o plano de Deus ou o plano da virgem nécia, o plano do homem. E aí é isso. Então, se a gente olha a trajetória de Abraão, nós não vamos ter tempo para entrar nisso, mas se nós estudarmos a história de Abraão nas entrelinhas, nós vamos ver que é uma história de virgem prudente, Abraão. Não é uma história de virgem nécia. História de virgem prudente. Aí as pessoas têm audácia de dizer que tem a fé de Abraão, mas aceitam filiar-se a uma igreja, a uma denominação, a uma liderança. Não quer sair da parentela e fala que tem fé de Abraão. Mas a decisão é de cada um, né? E quem vai se decepcionar é aquele que tomou a decisão errada, que fica se auto-enganando, que não busca saber o que é a fé de Abraão e que não quer se posicionar como Abraão se posicionou e aceita qualquer coisa. Às vezes, no sentido natural, não aceita. Às vezes, no sentido natural, quer um bom carro, quer uma boa casa, quer um bom emprego, não aceita qualquer coisa. Isso porque vai viver quanto? 100 anos, 110 anos? Se viver 120 anos é mais difícil, né? Mas para as coisas naturais exige o melhor. Eu não coloco alimento para dentro da minha boca se não for um alimento natural, uma verdura sem agrotóxico. Sim, parabéns para você que consegue fazer isso. Não como açúcar, tomo café sem açúcar, etc, etc. Cuido do meu físico pleno, né? Tudo que tem do melhor eu coloco para dentro da minha boca, eu cuido do meu físico, que vai viver 80, 100, 100 e pouco. É difícil viver com saúde, né? Com qualidade de vida, mas enfim, tem pessoa que chega. Agora, com o meu espiritual, que é eterno ou não, aí vai depender daquilo que eu ponho para dentro do meu espírito, que alimenta a minha alma ou não, aí eu aceito qualquer coisa. Desde que seja alimento, eu aceito qualquer coisa. É isso que as pessoas têm feito hoje. É isso. Para o alimento físico, para o conforto da vida natural, a de excelência. Para o espiritual, bastou falar de Deus é o suficiente. Bastou falar da mensagem é o suficiente. Desde que você esteja ouvindo a mensagem, amém, você está salvo, glória a Deus, você é eleito, você está ouvindo a mensagem. Então você não entendeu ainda São Mateus capítulo 25, virgens nécias e prudentes. Você não entendeu ainda. Porque o dia que você compreender, ler nas entrelinhas o que é Mateus 25,
Quem são as virgens nécias? Aí você vai entrar no desespero, mas um desespero sensato, um desespero que te leva a ficar em alerta, que é o que as virgens prudentes faziam. Deus te ajude. Sermão El Shaddai, parágrafo 62, está escrito assim: sementes de Abraão. Eu sou semente de Abraão, você é semente de Abraão? Então essa mensagem é para você, semente de Abraão. Então presta atenção, semente de Abraão. Sementes de Abraão, não podem vocês ver que esta é a hora? Que hora? Hora das virgens prudentes estarem com azeite transbordando. E se não está ainda com azeite transbordando, como nós falamos na semana passada, é preciso prestar atenção em um detalhe. Na dose que você está recebendo daquilo que te ensina a buscar o azeite da forma correta. Porque a maioria das pessoas estão recebendo alimento fraco. Fraco no sentido de qualidade. Está misturado demais. É como você pegar 1 ml de remédio por 5 litros d'água. E aí você vai tomando uma colherzinha daquilo todo dia. Tá, mas é só 1 ml de remédio. O resto é tudo água. É uma mensagem de qualidade tão fraca que mata a míngua. É o que está acontecendo com muitos hoje. Cristãos morrendo à míngua por falta de receber um alimento que alimenta de verdade. E sabe o que é um alimento à míngua? É aquele alimento que mata a míngua, é aquele alimento que basta se afiliar e está tudo certo. Alimento que é criador de virgem nécia. Não podem dizer que esta é a hora que Deus os está chamando? Devemos nos arrepender. O que a igreja precisa nesta noite não é de novos membros. Nós não precisamos de um evangelho para encher a igreja. Nós precisamos de um evangelho para aperfeiçoar a igreja. Porque o pulgão, a locusta, a lagarta comeu tudo, estragou a fé, misturou, bagunçou, organizou, sujou, criou porcos na lama que se recusam a sair da lama e que tentam esconder as sujeiras para não perder membro. É isso que virou as religiões, as igrejas, os sistemas, tantas coisas, independente do que está pregando. E aí o próprio mensageiro vem e diz assim: não estou bravo, não estou com raiva. Ele diz: se eu estivesse pregando com raiva, eu deveria sair daqui e orar até que esta raiva passasse, e aí eu voltaria aqui, porque raiva não ajuda em nada. Mas eu estou os exortando, estou falando com amor. É o mensageiro que diz isso, é a mensagem que diz isso. Esta mensagem que Deus tem nos enviado para acordar a noiva, os verdadeiros eleitos. Beijo. Agora eu quero nesse mesmo sermão, aqui no parágrafo 66, El Shaddai 66, vemos a característica, Abraão, nós acabamos de ler aqui. Você pode ler depois todo o capítulo que fala sobre Abraão para você ver essas características de Abraão. E ver como isso foi dado a Abraão. Abraão viu aquele sinal antes que o fogo caísse em Sodoma. Ele viu antes. E a semente de Abraão verá o mesmo sinal. Que semente de Abraão? Qual? A virgem prudente. E lembre-se que todas as virgens adormeceram, tanto as prudentes quanto as nécias.
e todas acordaram ao mesmo tempo. Veja que interessante. Todas acordaram do adormecimento ao mesmo tempo. O problema é que as prudentes, mesmo adormecidas, já tinham azeite sobrando, porque elas não tiveram tempo para ir buscar também não. Elas já tinham o azeite sobrando quando adormeceram. E as outras foram ficando para trás. Foram ficando para trás, para trás, para trás. Quando adormeceram, aí que o noivo chamou, aí não tinha tempo suficiente para buscar azeite. Espírito Santo. Isso é sério, irmãos, irmãs. Isso é sério. Isso é uma reflexão séria que deve ser feita. Não é para nós ouvirmos e... que não é isso incrível? Semana passada nós falamos disso. A mensagem nos dizendo que as pessoas ouvem esses chamados, esses alertas e dizem, isso não é incrível? Isso não é incrível, não me dá arrepios? E vai para casa e não faz nada a respeito. Semana passada nós falamos a respeito disso. Deus ajude vocês. Eu os amo. Eu não tenho a intenção de ser rude. Eu não tenho a intenção de repreender vocês que estão na rádio, vocês aqui. Não estou tentando repreendê-los, mas eu quero despertá-los. O tempo vai ter passado antes que vocês percebam. Foi assim que aconteceu com a Virgem Prudente e com a Virgem Nécia. Ambas dormiram, adormeceram. São Mateus capítulo 25. Ambas adormeceram. Não viram o tempo passar, estavam adormecidas. E aí, quando o noivo veio, a única diferença é que elas estavam adormecidas, mas as prudentes tinham azeite suficiente. Suficiente não, sobrando. E aí as virgens nécias, como a gente diz popularmente, inocentonas, vieram pedir para as prudentes, dá o Espírito Santo para nós. Dá um pouco de Espírito Santo para nós, dá um pouco de azeite para nós. O que as prudentes disseram? Eu não tenho como fazer isso. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Não é um processo que um pode passar para o outro. Não existe Pix de Espírito Santo. Não existe transferência de Espírito Santo. Não existe. Eu passo o número do Pix aí que eu te mando um pouco de Espírito Santo. Não existe isso. Espírito Santo, cada um tem que buscar o seu. É experiência individual com Deus, é novo nascimento. Agora, o que nós temos a nosso favor, nós que conhecemos a mensagem e temos revelação para crer na essência da mensagem, o que nós temos de ganhos de milhões de quilômetros de distância de quem está no sistema religioso, preso, enganado, nesse evangelho social, que tira pessoas da sarjeta, mas só para servir aqui por natural, não leva ninguém para a vida eterna. O que nós que recebemos a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, temos de milhões de quilômetros de distância de vantagem sobre esse evangelho social, é que a mensagem nos ensina a buscar o Espírito Santo. Não é a mensagem que vai nos encher do Espírito Santo, mas a mensagem é a mensagem do Espírito Santo, nos ensinando a buscar o Espírito Santo e receber. É isso, por isso que as pessoas acreditam que basta ser crente da mensagem que está salvo. Não é isso. Crer na mensagem e não colocar a mensagem em prática não adianta nada. Vai ficar crente da mensagem e não faz o que tem que ser feito. E aí nós falamos isso aqui no decorrer de semanas aqui que viemos tratando desse assunto. Enchendo-se do Espírito Santo que nós vamos saber se nós estamos recebendo a dosagem correta do alimento que abre os nossos olhos, que nos ensina a buscar o Espírito Santo e que nos motiva, nos exorta, nos incentiva, que tira-nos do comodismo para que a gente busque o Espírito Santo. Porque é aquilo que nós ouvimos que nos motiva. Se a gente ficou ouvindo um evangelho que fala assim, não, basta ser afiliado.
Basta você ouvir a pregação da mensagem que está tudo certo. Você vai ficar ouvindo isso, vai ficar acreditando nisso e vai se conformar com o pouco que você tem, e a hora que o noivo chegar, o resultado é o que nós vimos lá em São Mateus 25. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude, e gostaríamos de indicar para você se consolar. Você que é virgem prudente, console-se aqui com o capítulo 13 de São Marcos, melhor, de São Mateus, capítulo 13, versículo 16, quando Jesus estava falando a respeito das parábolas, ele respondendo aos discípulos, que ele contava as parábolas de uma forma que a multidão não entendia, e eles ficavam tudo perdidos, e ele disse, é intencional, viu? Eu faço isso de forma intencional. É por isso que eu conto as parábolas desse jeito para eles, porque eles têm o coração endurecido, eles ouvem de mau grado, eles olham e não veem, ouvem e não percebem, ouvem e não compreendem. Então eu conto mesmo, conto parábolas que são histórias, mas eu conto de forma que as pessoas não entendam, porque não é para entender. Agora, versículo 16, que é um consolo para nós, virgens prudentes. Agora, bem-aventurados são os vossos olhos, os vossos, porque veem. Você ouve um alerta da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, e você não fala assim, oh, que maravilha, que gostoso, que coisa linda, como eu fiquei emocionado, e vai para casa e não faz nada a respeito. Não, você não é assim. Não é assim, você é virgem prudente. Então, como virgem prudente, você vê e enxerga, você olha e vê. Você ouve com ouvidos que ouvem. E aí você faz o que tem que ser feito. Semana passada a mensagem nos ensinou o que nós temos que fazer para nos enchermos do Espírito Santo, e outros conteúdos que estão sendo postados aqui, e outros conhecimentos que certamente você tem da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Você sabe ler nas entrelinhas, e aí você vai e faz o que tem que ser feito. Então você é virgem prudente. Deus te abençoe, virgem prudente. Continue nessa caminhada. Você está dia a dia acumulando azeite, enchendo-se cada vez mais do Espírito Santo, e está garantindo a sua entrada na vida eterna quando o noivo vier. E agora vamos orar, e você repreenda o mal que você precisa repreender. Confie na tua oração. Você é virgem prudente, você é cristão, é cristã, você pode, você tem direito de receber bênçãos de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por estas bênçãos, pelo conhecimento da tua palavra, e unimos a nossa fé, e no nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos toda dor, toda enfermidade, todo mal-estar, toda dúvida, toda insegurança, toda cegueira espiritual, para que os teus filhos, as tuas filhas sejam abençoados no corpo, na alma, no espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.